O Adão é aí o nosso primeiro ancião da nossa igreja central, tá certo? É um homem aí, realmente um homem que tem sido um braço forte aqui para a gente, na nossa igreja central. É um grande pregador também, já pregou várias vezes para a gente na nossa igreja. Apesar, né, Adão, que eu falei que eu ouvi você pregando uma vez, foi no culto virtual, né, da outra vez, porque acaba que quando eu tô, geralmente eu tô pregando, né? Mas está aí, um homem de oração, um homem de trabalho, de serviço, e também um homem que gosta muito de estudar a palavra de Deus, gosta aí de estudar teologia. Esses dias, Adão, até te vi lá num grupo, o Facebook me recomendou um grupo lá, Aprendendo Hebraico, eu olhei lá, quem tinha curtido lá, ó, Adão Alves. Então tá aí, ó, alguém que gosta de se aprofundar na palavra e vai ser o nosso orador aí de hoje, tá certo? O nosso pregador aí dessa manhã. A gente tem aí hoje, estamos aí nesse momento com 25 pontos assistindo ao vivo, né? Lembrando que tem aqueles que não assistem ao vivo, e a gente tem mais ou menos aí, pelas pesquisas que a gente sabe, né? Que a gente tem mais ou menos aí umas 75 pessoas assistindo aí a sua pregação. E você é muito bem-vindo aí para pregar para a gente mais vezes aí, fica à vontade. Todas as vezes que eu chamo, você aceitou. Mas eu sei também que a da sua correria, então a gente dá uma segurada, né? Mas agora tá de casa nova, né, Adão? Tá aí no ninho próprio, graças a Deus, né? Muita luta aí para conseguir terminar e a mudança. Então, que Deus abençoe você. Bem, nesse momento a gente vai fazer uma oração e vocês aí são nossos convidados aí para fecharem os olhos e nós orarmos ao nosso Deus. Então, oremos. Senhor, nosso Pai, nós louvamos o teu nome e te pedimos agora que o Senhor venha usar do teu servo Adão para falar da tua verdade, para falar da tua palavra. Senhor, eu lhe peço que de agora em diante ele não fale palavras de homens, opinião própria, venha falar das suas escrituras, venha falar usado pelo teu Santo Espírito. Usa o teu servo e que venha ser para a edificação de todos nós, é o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Bruno, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Um bom dia a todos os nossos irmãos, amigos que nos acompanham através do YouTube. Sabemos que há outras pessoas que não fazem parte da igreja a qual eu congrego, que também estão acompanhando. Então, para a gente é um privilégio poder falar um pouco da palavra de Deus, trazer esse momento de reflexão bíblica para a tua vida e para a minha vida. Pastor Bruno bem falou, eu tive dias bem corridos, né, enquanto estava trabalhando na minha casa, e, sinceramente, irmãos, o sábado eu estava exausto, né? Correria, a gente que também trabalha, e o meu domingo era lutando na casa, enfim. Mas, graças a Deus, Deus permitiu que a gente mudasse, agora já estou na minha casa, e eu louvo a Deus por isso. Mas não vou falar de mim nessa manhã. Na verdade, se eu fosse falar de mim, você estaria perdendo o seu precioso tempo, né? Afinal de contas, o que é que eu iria falar de mim? Eu não tenho nada para falar de mim. Então, eu peço que você abra a sua Bíblia em São Mateus, capítulo 11. Mateus, capítulo 11. Nós vamos ler aqui 2 versículos. O versículo 28 e o 29. Mateus 11, 28 e 29 diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Há uma outra tradução que diz o seguinte: Vinde a mim todos os que estáis aflitos, angustiados. Outra tradução diz oprimidos, né? Uma versão da Bíblia mais atual diz estressados. Vinde a mim todos os estressados também, né? Ansiosos. Aí dá para a gente colocar uma infinidade de sinônimos. Mas a questão aqui é que
o texto dessa manhã trata-se de um convite. É um convite irrecusável. Para quem é esse convite? Esse convite é para todos que estão cansados, oprimidos, aflitos, angustiados, estressados, ansiosos e preocupados. Todas as pessoas que necessitam de descanso para a sua alma, Jesus Cristo ele estende esse convite. É um convite especial e um convite irrecusável. Para você que, de repente, na sua vida está tudo dando errado, e você olha para um lado e olha para o outro, e olha para si mesmo, e olha para dentro de você e não vê nenhuma saída, o convite, vinde a mim, é para você. Uma coisa interessante também, irmãos, é que a ciência que estuda o comportamento humano, muitas das vezes a gente vê, né, várias afirmações como olhe para dentro de você mesmo, olhe para o seu potencial e você vai encontrar saída. Nós sabemos que sempre que o homem olha para dentro dele mesmo, ele olha para a sua capacidade, o desespero aumenta. Por quê? Porque ele vê quem ele é. Ele vê que ele é finito, ele vê que ele é falho, ele vê que ele não tem controle de tudo, né? Ele não tem controle. Então, se ele olhar para a capacidade dele, para ele mesmo, ele entra em desespero. Então, o convite de Jesus é olhar para mim. Então, vinde a mim. Agora, Jesus, ele chama, diz, vinde a mim, e ele faz uma promessa. Qual é a promessa dele? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos darei descanso, ou aliviarei, né? Darei alívio. Então, ele faz esse convite e ele faz essa promessa a todos aqueles que aceitarem o seu convite. Mas de que maneira ele faz isso? Qual é a metodologia que Jesus usa para dar esse descanso ou para dar esse alívio a todos aqueles que aceitaram o convite do Mestre? Irmãos, a metodologia de Jesus é o jugo. Então, o texto bíblico ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Ele fala sobre um jugo. Você sabe o que é um jugo? Esse jugo não é o jugo de julgar alguém, tá? Esse jugo não tem o L, é só jugo. O que é um jugo? Eu trouxe uma imagem, queria pedir que o pastor Bruno colocasse a imagem do que é um jugo. Bom, esse é um jugo. É um instrumento utilizado pelos antigos e até hoje é muito utilizado no campo, né, para arar a terra. Então, o jugo é esse instrumento que prende um boi ao outro. E, geralmente, o que acontece? Eu morei na roça, na verdade, eu nasci na roça e me criei na roça. Então, essas coisas da cultura, do campo, eu tenho bastante conhecimento. Então, o que acontece? Pode-se usar com 2 bois que já foram domados, né? Nós chamamos de manso, um boi manso. Pode utilizar com esses 2 bois, ou a gente pode também usar o jugo para disciplinar um outro boi. Por exemplo, tem um boi que já foi domado, ele está manso, ele é experiente. E, de repente, o dono ele pega um outro boi, um boi mais jovem, um boi inexperiente, que ele não tem experiência nenhuma com arar a terra ou andar no caminho. Então, eles usam esse jugo, prende um boi um ao outro, e o boi que é experiente começa agora a, de maneira forçada, fazer com que o boi inexperiente ande ao lado dele. Então, por mais que esse boi que é inexperiente tente sair do caminho ou tente, de maneira forçada, a fazer algo errado, o fato dele estar preso a um boi experiente impede ele de fazer isso. Então, o boi que é experiente continua andando em frente e, às vezes, tem que arrastar o outro. Enfim, esse instrumento ele é muito útil e ele faz com que os inexperientes, o que precisam andar no caminho, o instrumento faz com que a pessoa ande, né? Ele possibilita. E mesmo que a pessoa queira, não tem como ir. Por quê? Porque o jugo amarra
a um mais experiente. Então, esse é um exemplo. E Jesus, como o grande mestre das parábolas e das ilustrações, ele faz uso dessa figura de linguagem, né, do campo, para explicar o processo da transformação, algo que às vezes a gente não entende. Como é que alguém, de repente, foi encontrado por Jesus nessa vida? E, inclusive, eu queria insistir um pouco no que eu falei agora há pouco, sobre Jesus encontrar alguém, porque não é o contrário. Algumas pessoas dizem assim: eu estava vivendo assim e assim, e em algum momento da minha vida eu encontrei Jesus. Mas o fato, meu amigo, é que nós não encontramos Jesus. Nós não o encontramos. Sempre ele que nos encontra. E isso é bíblico. Você vai ver desde o primeiro casal, Adão e Eva, quando caíram, não foram eles que foram ao encontro de Deus, foi Deus que foi ao encontro do homem. E sempre que o homem se afasta de Deus, é Deus que vai em busca do homem. E, irmãos, eu já vi, e você também já viu, uma infinidade, milhares e milhares de pessoas que viviam uma vida totalmente desequilibrada e que tiveram contato com a Bíblia Sagrada e experimentaram de uma transformação interior. E essa transformação interior começou a trabalhar de dentro para fora, né? E toda a transformação interior passou agora para o exterior e começou agora a ficar notável a nova pessoa que se transformou. É o processo realmente do nascer de novo, o qual Jesus falou para Nicodemos, né? Jesus não falou para Nicodemos para ele mudar. Nicodemos, você precisa mudar. Não. Jesus falou assim: olha, Nicodemos, importa que você nasça de novo. E para nascer de novo, irmãos, só morrendo. Então é preciso morrer e renascer. E nós não conseguimos fazer isso por nós mesmos. Então, o velho homem, que é aquele que tem prazer, né, em todo o lixo do pecado do mundo, esse velho homem, aos poucos, ele começa a morrer, começa a perder força. E um novo homem começa a brotar. E quando eu falo isso, você deve estar pensando assim: tá, você está falando que os cristãos, eles são pessoas que não pecam, que não sentem desejo? Sim, eles sentem desejo pelo pecado, sentem vontade de pecar, e quando pecam, sentem também o prazer do pecado. Só que, por ter dentro dele plantado a natureza divina, depois isso incomoda, o Espírito Santo incomoda. E ele entende o que ele fez, e ele cai ajoelhado, ele pede perdão, e ele sabe para onde voltar. Sabe, essa é a grande diferença. Muito bem, vamos prosseguir aqui na ilustração que Jesus, então, usa. Então, Jesus, ele se coloca ali como, eu vou usar aqui o mesmo Jesus fez, né, usar uma figura de linguagem, como um boi que foi domesticado, aliás, domado, e é manso, e experiente o suficiente para colocar alguém que é desequilibrado preso no seu jugo, para que ande no caminho reto. Certo? Então, Jesus, ele faz uso dessa palavra, dessa figura de linguagem, né? Agora, muito bem. E após Jesus colocar esse jugo sobre os ombros, o que essa pessoa vai aprender? Então, você vê aí a imagem, né? O simbolismo do jugo e Jesus. Então, quando Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, né? E tomai sobre vós o meu jugo, não é isso? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Você vê que ele faz uso desse símbolo de maneira bem sábia, porque tem muito a ver, né? Então, Jesus realmente é o mestre do ensino com excelência, né? Jesus é realmente um excelente ilustrador, alguém que faz uso de tudo que está ali ao seu redor. Se ele está no campo, ele vai utilizar-se de toda a cultura do campo para passar conhecimento para aquele público do campo. Se ele está entre mestres, ele faz uso da cultura de mestres para ensinar mestres. Então, Jesus realmente aí é o maior mestre de todos os tempos, né? Aquele que ensina com excelência. Então, Jesus, ele diz o seguinte: o que vai acontecer depois? Depois que toma-se esse jugo, o que vai acontecer com a pessoa? Ele diz, né, que a pessoa aprende ao quê? A ser manso e humilde. Ser manso e humilde. O que é alguém manso? O que é ser alguém manso? O que é o contrário de ser manso? É ser bravo, não é isso? Alguém bravo. Ou, atualizando mais a palavra, estressado. E pessoas que têm o pavio curto, né? Então, Jesus, ele diz: vinde a mim,
tomai sobre vós o meu jugo e aprenda comigo o quê? A ser manso. A ser manso. É interessante que aqui no Brasil existe uma frase bastante conhecida que diz o seguinte: quando um não quer, dois não faz. Às vezes a gente diz assim, olha, eu não gosto de conflito, eu não gosto de bater boca e tudo. Só que em meio a uma discussão, a gente contribui para que aquela discussão realmente se agrave. Então a gente faz mau uso, né, desse ditado que diz quando um não quer, dois não faz. Então, se um está querendo e você não quer, não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, se um quer e você colabora, aí, meu amigo, aí vai longe. Então, Jesus ele nos ensina o quê? A ser manso. Vinde a mim e aprendei a ser manso. E a ser o que mais? Humilde. Aprendi a ser humilde. Qual o contrário de humildade? O orgulho, ou seja, alguém orgulhoso. A soberba é o querer ter sempre a razão. E o orgulho, ele vai mais longe, né? Ele afeta todas as áreas da vida. Então, tem pessoas que demonstram o seu orgulho através da sua finança, né, da sua vida financeira. Tem pessoas que exibem o seu orgulho através da vaidade. Outras pessoas utilizam o seu conhecimento para demonstrar o quanto é orgulhoso, prepotente e soberbo. Então, Jesus ele chama essas pessoas e diz assim, olha, aprendam comigo a ser manso e a ser humilde. Aprendam comigo. E ele diz o que mais? E ao aprender a ser manso e humilde, o que vai acontecer com a pessoa? E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Então você vê que quando a gente lê o texto, a gente entende o texto, mas não entende com essa profundidade, né? De pegar cada palavra e se aprofundar nela. E aí você vai perceber que cada palavra que Jesus falou, que é um poço de sabedoria, né? É algo realmente muito profundo. Para você ver, a palavra jugo é algo que passa despercebido quando a gente lê. Mas quando você vai se aprofundar e entender o que era esse instrumento e para que servia, a gente vai entender realmente o que Jesus queria falar, né? E aí você percebe a profundidade. É por isso que eu sempre digo que a Bíblia ela é uma caixinha de surpresa e é um livro que passa anos e passa anos, passa milhares e milhares de anos. É o livro mais antigo do mundo, né? E até hoje, a Bíblia é o livro que fala às pessoas também atuais, né? As pessoas desse tempo moderno, onde a tecnologia prevalece. A Bíblia continua falando. E ela continua sendo tão atualizada nos seus temas, nos seus ensinamentos. Então você vê aí que realmente não trata-se apenas de um livro qualquer, né? Então realmente trata-se de uma palavra inspirada por Deus. Outra coisa interessante que a gente precisa retirar do ensinamento de Jesus aqui é o seguinte: quando ele diz que e encontrarás descanso para a sua alma, esse descanso realmente, irmãos, é o que nós procuramos. Sabe, quando Jesus ele fala descanso, em outra tradução diz assim, e eu vos aliviarei, ou seja, dará alívio, ou descanso, dá no mesmo. Esse alívio, esse descanso, é o que a sociedade atual procura e precisa, né? A gente vive dias perturbados e a gente fica sem saber como resolver os nossos problemas ou como nos dar paz para nós mesmos. Então Jesus ele faz esse convite e ele diz que nele nós vamos encontrar esse descanso. Nós vamos ter problemas? Sim. Mas em meio ao problema nós vamos ter o quê? Paz. Vamos ter paz. Quem não tem Jesus tem problema igual alguém que tem Jesus. A grande diferença está na reação e no que sente no seu interior, na sua mente e no seu coração. Alguém que não tem Jesus, que não conhece Jesus, ou se distancia de Jesus, ao lidar com o problema, ele vai perceber que é ele. Ou eu resolvo, ou o problema vai me afogar. E essas pessoas entram em desespero. E muitos adoecem e muitos acabam entrando em desespero e indo mais longe. Esse mês é o mês de alerta ao suicídio, né? Setembro Amarelo. E uma das maiores, eu não estou dizendo aqui que é a maior, mas uma das maiores causas de suicídio realmente é isso. É você, muitas das vezes, ter problemas. Eu estou falando de alguém que tem problema, mas não está com uma doença, né? Vamos dizer assim, que a depressão é uma doença.
Então, muitas das vezes, só quem vai entender realmente a cabeça do depressivo é alguém que tem a depressão. Então, não tem condições da gente, eu tentar explicar para você, né? A gente sabe que é uma doença e, por estudos, a gente entende o quanto mexe com uma pessoa. A gente tem o maior respeito, o maior carinho. Se a gente pudesse fazer algo, né? E a gente faria. E aquilo que a gente pode fazer, que é conversar, é dar atenção, a gente faz. Mas a depressão realmente é uma doença horrível. Mas existem pessoas, irmãos, que cometem o suicídio por lidar com problemas dos quais não sabe o que fazer para resolver. Vai além da sua capacidade. Isso lhe tira o sono, lhe tira a paz, e aí elas acabam cometendo suicídio. Quando você encontra-se com Jesus, né? Quando Jesus encontra-se com você, na verdade, e você entrega a sua vida a Ele, em momentos assim, você fica preocupado? Sim, você fica preocupado. Mas você tem, vamos dizer assim, uma base sólida e forte para você pensar o seguinte: bom, eu não posso fazer, mas vou contar com quem pode. E você começar a orar e pedir a Deus, e aí você alimenta dentro de você a esperança e a fé de que as coisas vão se resolver. Não porque você é bom, mas porque existe alguém bom o suficiente para tratar desse problema. Então, é uma diferença, né? Muito bem, vamos prosseguir no texto. Vou procurar ser bastante objetivo, tá? Para que a gente tanto compreenda o texto dessa manhã, mas que também não fique um texto exaustivo. É interessante, irmãos, eu fico pensando como as pessoas hoje reagem, ficam surpresos, né? E ficam de forma, vamos dizer assim, se sentem maravilhados com algumas descobertas, entre aspas, algumas descobertas da ciência que estuda o comportamento humano. Por exemplo, eu fiz recentemente um curso interessante, aprendi muita coisa, mas também vi nesse curso muitas coisas que são repetidas na Bíblia, escrita há milhares de anos, mas que a sociedade atual, por não ter, talvez, contato, ou talvez até tenha contato com a Bíblia, mas não estuda assim, profundamente, eles acham que vamos dizer assim, uma grande descoberta, né? E eles, nossa, como o palestrante deu um show em relação a isso, eu não sabia disso. Por exemplo, o deserto, a escola do deserto, né? Hoje em dia, psicólogos, coaches também, pessoas aí que tentam trabalhar o comportamento humano, eles falam sobre a escola do deserto, o valor da perda, né? Ou quando a gente passa por algum momento que nos desafia, isso nos engrandece, nos dá experiência. Então, quando você passa por palestra nesse sentido, a gente fica surpreso com isso, né? Ah, mas eu não sabia disso, eu não sabia que o deserto pode ser rico para mim, eu não sabia que a perda vai fazer com que eu desenvolva a maturidade, né? Ou o sofrimento vai trabalhar o meu coração e o meu caráter. A gente acha que não sabe disso. Mas a Bíblia já fala disso há muito tempo. O apóstolo Paulo já falava muito, ele usava a expressão: quando estou fraco, estou forte. É na fraqueza que se percebe o quanto a gente é forte, né? E eu fico assim, é claro que cada pessoa tem uma metodologia, uma maneira de passar um conteúdo. Então, eu fico também maravilhado com a criatividade e o conhecimento de algumas pessoas. Mas quando eu percebo que elas usaram algo já existente, apenas deram ali uma nova roupagem, né? A gente percebe que realmente não é algo novo. Simplesmente recebeu uma nova forma de explicar. E a outra coisa também é o seguinte: os estudiosos eles descobriram o seguinte, que 99 dos nossos problemas, dos problemas que nós enfrentamos na nossa vida, e aí fala todas as áreas da nossa vida, a maioria deles, ou seja, quase todos, né? 99% deles, eles têm origem no nosso caráter. Sabe, quando eu li isso aqui, para mim foi um choque. Porque a gente, às vezes, reclama dos problemas que a gente passa. E quando fala caráter, isso é mais que personalidade. É aquilo que você realmente é. Então, que não é temperamento,
não é apenas personalidade, é aquilo que você é. Caráter é o que você realmente é. Então, os problemas, a grande maioria, quase a totalidade dos problemas que criamos, que surgem na nossa vida, tem origem no nosso caráter, né? E a gente, às vezes, fica se perguntando, não, mas como assim? Como no meu caráter? Eu sou uma boa pessoa, né? Eu procuro fazer sempre as coisas corretas, fazer sempre aquilo que é pensado. Só que caráter, irmão, é complicado, porque muitas das vezes nós usamos do nosso bom senso para, como é que eu posso dizer, para proteger um caráter que é sujo, entende? Então a gente se autodefende, a gente se autoblinda. Então porque o caráter é nosso. Então é mais fácil a gente cobrir o caráter do que a gente dar o braço a torcer e demonstrar o caráter que a gente tem e ter que trabalhar para mudar, entendeu? Então é mais fácil fazer o quê? Esconder. Então a gente faz o quê? Se defende. A gente se bloqueia, né? Então Jesus, ele chama esse convite também para trabalhar o nosso caráter. Afinal de contas, a gente vai aprender a ser manso e a ser humilde a partir do momento que Jesus começa a fazer essa transformação interior. Agora veja que interessante. Se por um milagre seu caráter fosse transformado, eu pergunto para você, quanto dos seus problemas teriam fim? 99% você teria apenas aí 1% de problema, né? De possibilidade de criar problema. Porque tendo um bom caráter, um caráter impecável, né? Vamos dizer assim, o que isso é possível apenas através de um milagre, porque o esforço humano não consegue não consegue fazer isso, né? Então, às vezes, só um exemplo, eu vou criar um exemplo para você compreender melhor. Você deve estar se perguntando o seguinte, aliás, se afirmando, mas o meu problema não é o caráter. Os problemas que eu criei teve origem no dinheiro, a forma como eu administro meu dinheiro. Então, eu vou criar aqui uma ilustração para a gente compreender melhor. Quantos vestidos tem a irmãzinha mais pobre, mais simples da igreja? Deve ter aí uns, não sei. Estou usando um símbolo feminino, mas isso se aplica também ao masculino, tá? Então, veja, na hora de ir para a igreja ou ir para algum lugar, ela abre ali o seu closet, né, ou guarda-roupa e olha ali aquela multidão e respira fundo e pensa, eu não tenho roupa, não tenho. Mas e os 40 vestidos que tem aí? Aí ela diz, não, irmão, mas eu tenho esses aí, mas são repetidos. Eu vou ter que repetir, eu já usei, as pessoas já viram. Tá, e que problema tem a pessoa já ter visto você com uma roupa? Ah, se a pessoa me vê sempre com a mesma roupa, vai pensar que eu sou pobre. Tá, tudo bem, eu sou pobre, mas eu tenho meu orgulho próprio. Tá vendo? Tá vendo como, aos poucos, a gente começa a fazer ligação, né, ao nosso caráter? E aí o que acontece? A gente vai atrás de mais. De mais e de mais. Estou usando o vestido, mas pode ser o sapato, pode ser o carro, pode ser, enfim. É apenas um exemplo. E aí você vai atrás. E você começa agora a fazer dívidas. E você acumula dívidas. E você já tem o quinto ou sexto cartão de crédito, porque os outros já estão bloqueados ou estão lotados, né, o limite. E de repente você começa agora a se ver em um problema de dívida. E você agora diz, não é meu caráter, tanto que meu score é alto, meu nome está limpo, ainda, porque o SPC e o Serasa não encontrou as dívidas ainda. E a gente começa agora a se reclamar e não entende onde está o problema. Mas o problema está ligado ao caráter, sim, né? As dívidas nada mais são do que o resultado do teu problema. Então, a dívida não é o problema, é o resultado, é o fruto do real problema, né? Que é o quê? Aparentar ser o que não é. Passar para a sociedade uma falsa imagem do que realmente somos.
Então, para alimentar esse ego, a gente vai além do que a gente pode. Entende? E tomara que vocês entendam o que eu estou querendo dizer aqui. Eu estou utilizando aqui a má administração financeira como um exemplo, mas isso se aplica a todas as outras áreas, tá? Todas as outras áreas. É apenas para facilitar a compreensão de que realmente a maioria dos nossos problemas está ligado ao nosso caráter, né? Então, quando o ser humano ele saiu das mãos do Criador, irmãos, ele saiu manso e humilde. Você não vê na Bíblia um registro de Adão e Eva batendo boca antes do pecado. Então, eles saíram manso e humilde. Mas o pecado ele fez o quê? Ele desconfigurou o caráter de Jesus em nós. E o fruto do pecado, ou seja, os atos pecaminosos começaram a surgir a partir dessa forma de desfigurar-se, né, o caráter de Jesus em nós. Então, o que é pecado? A Bíblia define o pecado como transgressão da lei de Deus, mas vai mais além disso. Pecado, eu posso dizer que, em primeiro lugar, pecado é afastar-se de Deus. O homem só peca depois que ele se afasta de Deus. É impossível pecar estando ali com Deus. E é por isso que Jesus oferece o jugo, né? Porque estando ao lado dele, preso a ele, é impossível você andar por caminhos tortuosos. Então, toda vida que alguém cair na fé, acredite. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Afastar-se de Deus. Tirar o jugo e sair do caminho. Aí ele comete atos pecaminosos. Tá? Eu falo atos pecaminosos por quê? Porque pecadores todos nós somos. Né? É uma natureza que está presa dentro de nós. Então, o fato de nós sermos pecadores é que nós cometemos pecado. Então, um ser humano ele não é pecador porque peca. É ao contrário. Ele peca porque é pecador. Você deve estar se perguntando, e qual a diferença disso? Há uma diferença grande. Entendeu? O fato da gente acabar cometendo um pecado é porque dentro de nós existe a natureza pecaminosa. Tá? É isso. Não é, eu estou pecando e estou se tornando um pecador. Tu já é pecador desde que nasce. Tá? A natureza já nasce junto com você. Natureza pecaminosa. Então, o que é que acontece no processo da transformação e da salvação do ser humano? Quando nós nascemos, todos nós nascemos com um touro selvagem dentro de cada um de nós. Eu estou usando o touro como uma fera, né? O desejo pelo que é mal. Todo ser humano nasce com isso. E o que acontece? O fato dele ter essa natureza, ele começa agora a alimentar tudo que vem na sua mente e no seu coração, até o momento em que Jesus encontra o homem. E Jesus, então, ao encontrar o homem nessa situação, ele faz o convite, vinde a mim. E a partir do momento que o homem aceita o convite de Jesus, Jesus planta dentro dele uma nova natureza. Na teologia, chama-se a natureza divina, ou a natureza de Cristo. Só que essa natureza é um bebê recém-plantada dentro de você, precisa ser alimentada. A natureza carnal, não. Desde que você nasceu, você alimenta ela. Então, é uma natureza formada, que controla teus passos, a tua mente e o teu coração. Agora, a natureza plantada que Jesus plantou dentro de você precisa ser alimentada. E como é que se alimenta uma natureza? A natureza carnal ou pecaminosa alimenta-se com o que é pecado, com tudo aquilo que agrada aos ouvidos, a mente e o coração. E os olhos também, né? São as entradas da alma. Agora, a natureza divina, como é que se alimenta? Oração, leitura da palavra, até uma música que se ouve, uma música cristã, né? Que faça com que te faça refletir no amor e no poder de Deus. Então, tudo isso é o quê? Formas de alimentar minha vida espiritual. Mas se eu não alimento minha vida espiritual e alimento muito a minha natureza carnal, em algum momento vai ter um conflito entre essas duas naturezas. E eu pergunto para você, qual dessas duas naturezas vai vencer a guerra? A que estiver mais forte, a que estiver mais alimentada, certo? E é por isso que muitas pessoas apostatam da fé, abandonam a vida cristã. Por quê? Porque elas viveram uma vida dando sobremesa para a natureza cristã e dando alimento nutritivo para a natureza carnal. Então, a primeira tempestade que vier, a natureza cristã morre e a pessoa apostata da fé e abandona a igreja. Eu digo a igreja, a Cristo, né? Abandona Jesus Cristo. Estou explicando dessa forma porque não é a igreja que nos salva. Né? A igreja, o templo, é o lugar onde nos encontramos para cultuar Deus. Tá?
em conjunto, ter comunhão entre os irmãos e cultuar a Deus. Mas a igreja, nenhuma igreja salva ninguém, tá? Deixa bem claro. Muito bem, deixa eu chegar aqui nos finalmente para que nossa mensagem ganhe mais sentido, né? E a gente chegue aqui realmente no ponto final, no recado por completo, vamos dizer assim. Certo? Então, essa transformação ela começa a acontecer de dentro para fora, né? A transformação do coração, da mente, e aos poucos, você nem precisa se esforçar. Os bons frutos começam a aparecer. Por quê? Porque essa transformação de mente e coração aconteceu e está acontecendo aos poucos, né? E a gente começa, então, a ter uma nova vida. Agora, eu quero dizer para você o seguinte: algumas pessoas que têm uma impressão de que vida cristã é vida... mas tá, você tem Deus, Deus te dá paz, te dá descanso, tu vai ter uma vida tranquila. A gente tem uma base forte para afirmar nossa fé, né? Mas todo cristão é alguém que tem duas naturezas plantadas dentro dele. Então, é alguém que tem uma luta interna diária, que é a luta contra o próprio eu, entende? E é por isso, irmãos, que muitas pessoas não querem aceitar a Jesus como Salvador. Por quê? Porque eles sabem que a partir do momento que eles aceitarem Jesus, eles vão ter que começar a lutar contra ele mesmo. Os desejos, sabe? Então, é mais fácil fazer o quê? Alimentar aquilo que me satisfaz. É mais fácil viver da forma como eu quero, aquilo que eu desejo eu fazer. Se autodominar, se autodisciplinar, é mais difícil, né? Então, esse é o grande motivo de que muitas pessoas, mesmo sendo tocadas, né, por Cristo e achando bonito o ministério de Jesus, o filme A Paixão de Cristo, que faz as pessoas chorarem na Semana Santa, o Natal, que faz as pessoas chorarem ao lembrarem do berço, um Salvador que nasce agora para salvar o mundo. Tudo isso aí é muito bonito na teoria, mas quando é para viver na prática e precisa ter a luta e o abandono do eu mesmo, né, se diminuir a fim de que ele cresça, aí as pessoas, é bonito na teoria, mas agora na prática eu vou ter que ter perdas, eu vou ter que diminuir, eu vou ter que lutar contra mim mesmo. Então as pessoas fazem o quê? Eu vou deixar essa beleza apenas na teoria, vou chorar e me emocionar na Semana Santa, mas vou continuar a minha vida do jeito que está, porque é bem mais fácil e mais prazeroso. É assim, eis é a grande questão. Tá? Muito bem. Finalizando, chegando aqui nos finalmente, como eu falei, a diferença entre o cristão e o não cristão, né? Eu queria dar uma definição bem rápida, o seguinte: cristão para mim é o pecador inconformado, que ele é pecador, mas não se conforma com isso. Ele fica lutando contra ele sempre, né? Porque ele sofre quando peca. Embora ele sinta o prazer do pecado, depois vem um sofrimento, né? Porque ele sabe que pecou porque se distanciou de Deus. Então, ele começa ali uma luta contra ele mesmo todo dia. Então, isso é ser cristão. O não cristão é o pecador conformado, que é pecador e está tudo bem. Ninguém tem nada a ver com isso. A vida é minha. O que eu acho interessante essa expressão de que a vida é minha é que na hora da morte a gente entende que não é da gente. A vida não é da gente. Eu não vou nem falar da morte, eu vou falar da doença. Nós estamos num período de Covid-19. Se a gente dá 2 espirros, a gente já entende que a vida não é da gente. Opa, Senhor, será se é o coronavírus? A gente já começa a entender que a vida não é da gente, né? Só precisa 2 espirros seguidos. É suficiente para a gente entender que a vida não é da gente. Não precisa nem morrer, né? Então, o pecador, o não cristão, porque tanto o cristão quanto o não cristão são pecadores, deixa bem claro. O pecador não cristão, ele é conformado e ele se deleita nos prazeres dessa vida. Ou seja, uma vez eu vi uma explicação dizendo o seguinte: a comparação entre um perdido, né, ou seja, um não cristão e um cristão. Usaram-se a simbologia de uma ovelha, né? Uma ovelha ela pode até cair na lama, né? Mas só os porcos rolam nela. Ou seja, em algum momento a gente pode cair, mas a gente não tem prazer nisso. Pode até ter o prazer momentâneo, mas quando percebes que está na lama, o desejo é sair, né? O pecador, o perdido, ele não, o que não tem o temor de Deus, né? Quanto mais ele se lambuza, mais prazer ele tem. E daí por diante. Muito bem, meus irmãos. Maldito caráter
é esse que nós temos. Caráter que precisa ser transformado. E nós inventamos os nomes bonitos para esconder que o problema é o nosso caráter. A gente diz, não é personalidade, não é gênio forte, não é educação que é pouca, não é porque eu ajo por impulso. Então a gente procura nomes bonitos para esconder, mas o problema realmente é o nosso caráter que precisa ser transformado. O grande problema, sabe o que é? Talvez isso vai ser desesperador para você. Nós não conseguimos mudar o nosso caráter com nossas próprias forças. Sabe? Você deve estar se perguntando, tá, então eu estou perdido? Sim, você está perdido. Está perdido. E agora o que eu preciso fazer? O que eu devo fazer? Você não consegue fazer nada. Mas Deus pode fazer tudo. Tá? Então, por isso, o convite, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Então, a minha oração nessa manhã, e para finalizar a mensagem, é que ao ouvir o convite de Deus que diz, vinde a mim, você realmente entregue a sua vida a Ele e permita que Ele te coloque o seu jugo. No final do texto ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A partir do momento que você estiver com o jugo de Cristo e andando ao lado dele, pode até ser que as veredas desse mundo te chamem a atenção, mas o jugo de Jesus não vai permitir que você saia do caminho reto. Essa é a minha oração e o meu desejo. Que Deus em Cristo me abençoe e te abençoe, para que nós possamos, a cada dia, estar sempre firmes no jugo de Jesus e possamos seguir em caminhos retos até que Ele volte.